Sabe, enquanto Camila está iniciando a gravação, Começou, podemos começar. começou tudo isso de cuticute, começou com o Gug falando do Pachacutia, né? E aí a Fernanda Martins disse, esse nome não, vamos inventar um nome, porque são curtas apresentações, né? E aí saiu cuticute e ficou cuticute. Só para os novos, né, que estão aqui, relembrando por que a gente tem esse nome de cuticute. E eu e a Fê Goulart organizamos os primeiros, né, Fê? E agora ela está aí envolvida com o livro, eu terminei fazendo em carreira solo. Mas bem, a gente hoje tem 4, né? É, 3 mais recentes, Edna já está há mais tempo, mas não tinha apresentado ainda a pesquisa dela, né? Então, Marcelo, né? Fez design, né, programação visual pela Universidade do Estado de Minas Gerais e é mestre em artes pela Escola de Belas Artes da Federal de Minas Gerais. Né? Tem experiência em design gráfico, né, principalmente no campo do design institucional, cultura e educação, e também extensão universitária. Seus principais interesses transitam pelos temas escrita e imagem no espaço urbano, sob o viés interdisciplinar do design e da arte contemporânea, produção editorial e tipográfica no campo da memória gráfica. Eu vou apresentar logo os 4, porque eles vão apresentar na sequência e o debate fica para depois, né? Tarcísio é cearense, é doutorando em design pela Universidade, pela ESD, UERJ, graduação em publicidade e propaganda pela Unifor, Fortaleza, e mestre em comunicação e cultura pela Federal do Rio de Janeiro também. Atua como designer gráfico, com ênfase em design editorial, e faz pesquisa acerca de micropublicadores independentes sobre a perspectiva dos estudos de história do design, memória gráfica e cultura da impressão. Estamos bem curiosas de ouvir esses 2 jovens. Leopoldina Lócio, como a gente conhece, Léo, é doutor e mestre aqui pela Federal de Pernambuco, fez a graduação também aqui na UFPE, tem experiência na área de memória gráfica, história do design, design da informação, atua no mercado desenvolvendo projetos editoriais, sistema de identidade visual, sinalização e ilustração, entre outros. Atualmente, ela é técnica em artes visuais do Instituto Federal de Pernambuco. Léo, a pesquisa dela toda sobre Heinrich Moser, né? Que vocês vão ver em breve, tá? E a professora Edna Cunha Lima é tão difícil de apresentar, porque é nossa querida, né? Foi nossa professora aqui na UFPE. Ela graduou-se aqui na UFPE, né? Fez mestrado pela PUC Rio e doutorado pela Federal do Rio de Janeiro. E realizou um pós-doc aqui com a gente, e daí não saiu mais, ficou. Ficou aqui e nós adoramos ela aqui, porque ela dá aula na pós, né? Enfim. Então, é difícil, né? Porque ela é uma pessoa que tem um currículo imenso, a profunda conhecedora de história da litografia e da tipografia, né? Do design gráfico brasileiro, da memória gráfica, litografia comercial, enfim, é uma bagagem enorme e está sempre presente em vários momentos, seja na SBDI, seja nas bancas de doutorado da PUC, da ESD, da UFPE, da Federal do Paraná, em todo canto. Enfim, é uma querida, e aí fica aí para o final, porque ela é uma inspiração sempre. Mas vamos lá. Marcelo, a bola está com você. Ok, gente.
Fui ligar o microfone e sair da sala. Acontece. Gente, boa tarde. Privilégio estar aqui apresentando e podendo ver vocês. E eu sei que a gente está com um tempinho apertado, deixa eu começar a compartilhar a imagem aqui. Mila, tu controla o tempo? Sim, pode ser, Sol. Eu fiz um cálculo de 6, né, os 6 minutos do Cuticute, é 6h40. Pronto, 6h40 eu aviso aqui a Marcela no chat. Beleza. Vamos lá, gente. Seguinte, eu tive a oportunidade de entrar no doutorado da UENG agora no meio do ano passado. Estou com 6 meses com esse projeto de pesquisa. E meu orientador é o Sérgio Antônio Silva. E, basicamente, o projeto passa por questões relacionadas às paisagens tipográficas, mais especificamente às inscrições perenes. Estou só passando aqui rapidamente. E, no meu caso, as nominativas que me interessam, até porque as epígrafes têm certas peculiaridades, os complementos têm outros, e as inscrições nominativas são o meu interesse. Eu vou passar rapidamente, eu acho que é importante para entender o porquê dessa pesquisa em termos de recorte e de objeto, que é a questão do contexto de Belo Horizonte, que é uma cidade que é criada lá em 1897, no finalzinho do século XIX, e ela segue uma lógica positivista, por assim dizer, e inclusive como uma contraposição a um tipo de história, de cidade, um tipo de urbanismo relacionado com o Império. A gente está aqui nesse momento de início de república. Bom, em termos de território, por ser uma cidade planejada, ela tem um traçado que aqui enfim, um dos primeiros mapas. Notem que ela se chamava Cidade de Minas, essa era a proposta inicial, mas já de cara, para uma cidade planejada, a população, esse nome nunca conseguiu pegar, então a população chamando de Belo Horizonte passou a ser o nome realmente da cidade. Aqui a gente tem a parte do projeto inicial, que é essa parte em cinza mais escuro, que é o traçado da Avenida Contorno, em que é esse traçado que foi estabelecido há 100 anos atrás. A gente tem aqui a região do hipercentro, e esses pontos que estão aqui dentro da área são pontos de interesse cultural, não apenas de patrimônio, por assim dizer. Uma outra questão que é interessante, que é do livro sobre história do design do Homem de Melo e do Coimbra, que eles vão falar justamente no inicinho ainda, que são esses intercruzamentos interdisciplinares entre a arquitetura, entre o design e entre a arte. E Belo Horizonte, de certa maneira, enquanto testemunha desse processo, a história dela corre em paralelo a isso. Então, você tem o neoclássico, você tem o Art Deco, o proto-moderno, moderno e contemporâneo. Isso tudo num espaço de 100 anos. E esse entrelaçamento e essa relação entre arquitetura, linguagem e patrimônio é o que me interessa muito em termos de tipografia nominativa. A gente tem uma base de dados, que é o Guia do Bem, mas também tem uma correspondente nos acervos da prefeitura. A gente tem novamente esse contorno da avenida, né, do traçado original, e como a gente pode perceber, dentro das referências de patrimônio, boa parte das edificações patrimoniadas, elas estão dentro ou bem no entorno dessa região originária, por assim dizer. E aí você tem uma lista de todas as edificações, tem a foto delas, o suposto estilo arquitetônico e outras informações. Então, a gente tem uma base de dados interessante para avaliar quais seriam esses bens, que não é um número pequeno, está na ordem de 100 e poucos. Então, assim, abre-se um elemento aí para se pensar, por exemplo, quais critérios, quais recortes seriam necessários, lembrando também que desses 100 e tantos, em termos de inscrição nominativa, a gente vai ter um número muito menor, porque nem todos vão ter
essa característica, né? Essa inscrição original, com um nome, indicando a função, enfim, esse registro de quando surge a edificação. Aqui o interessante é identificar essas interlocuções tipográficas, ou seja, entre a tipografia, o bem tombado, e uma questão que me interessa, que é o que a gente vai chamar de conexões temporais, ou tensionamentos temporais. O que cria isso? Seria, por exemplo, aspectos relacionados a um momento em que aquela inscrição às vezes é feita, e, e um momento em que a edificação surge. E nem sempre elas vão coexistir, nem sempre elas vão apresentar uma coerência formal, por assim dizer, em termos de arquitetura e escrita. E já finalizando, nesse momento, a pesquisa está em cima de vários questionamentos e de várias questões que precisam ser solucionadas para entender como que, de fato, a metodologia ela vai caminhar para o que se pretende. Então, a gente tem um momento de uma delimitação territorial e material, em termos de objeto, isso ainda não está totalmente definido, e essas questões que estão aqui, isso que eu estou buscando aqui nessa lista, está sendo justamente a partir de uma revisão bibliográfica, de artigos relacionados à tipografia vernacular, que a gente vai encontrar uma vasta, né, publicação nesse sentido, as fichas de classificação de tipografia nominativa do Rio, que é uma pesquisa interessante, e tem uma relacionada às epígrafes do centro de São Paulo. São duas que eu me lembro nesse sentido. E tem a da Fernanda, a metodologia com que ela estabelece, Fernanda Goulart, né, gente, que está aqui, o modo como ela estabelece percursos, uma abertura para felizes acasos entre a sensibilidade do pesquisador e aquilo que se escolhe enquanto objeto, que eu acho isso muito, muito rico, esse modo de trabalhar, e outras questões relacionadas aqui a mais a parte depois do material colhido, né, que é banco de fotos, como que isso vai ser, como que vai ser a indexação, ficha de visita, de identificação, ou seja, quais são os campos que interessa registrar, e aspectos relacionados ao momento em que aquilo foi feito, ao conteúdo, ou seja, a mensagem, aspectos da tipografia e a técnica de inscrição, ou seja, a gente tem bastante coisa aqui. Eu sei que está longe de haver um fechamento, né? Ainda precisa de um belo recorte, e talvez seja esses questionamentos que eu trago aqui são justamente os que eu gostaria de discutir com vocês. Bom, gente, é o que eu tenho para mostrar, espero que tenha ficado claro, e muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Que bom, que bom. Você, então, precisa atualizar seu Lattes, que não está como doutorando. E, então, a gente vai dar continuidade, né? Depois a gente conversa com o Marcelo. Muito, muito nos interessa essa temática, né? Há vários memoráveis aqui. Então, vamos para Tarcísio. Tarcísio. Tudo bem, gente? Abrindo aqui. Tudo tranquilo. Também programar aqui meu tempo, que é difícil, né, fazer essa coisa em 6 minutos. Foi difícil para todos. Mas eu testei aqui, acho que vai dar certo. Gente, me apresentando, meu nome é Tarcísio Bezerra Martins Filho, eu queria rapidamente me apresentar. Eu tenho graduação em publicidade pela Unifor, lá eu já estudava tipografia vernacular, mais especificamente no Sapateiro Alves. E no mestrado eu estudava relações de comunicação visual, cidade, experiência transeunte. Aí eu começo a dar aula em 2013 na Unifor, e o doutorado só vai acontecer em 2021. Então, nesse período, além de como professor, eu passo a atuar fortemente como editor e como designer de livros, e aí acontecem alguns felizes achados. Alguns desses achados eu aqui faço toda a promoção por muito
me interessar é o Plebeu Gabinete de Leitura, uma biblioteca social no centro de Fortaleza, organizada pela professora Adelaide Gonçalves, está aí o videozinho, é um espaço pró-livro, dentro da discussão da história do livro e da leitura, naturalmente, e a gente passa a fazer grandes publicações todos os anos como Plebeu, e mais adiante eu monto uma editora só voltada para as questões do livro, que é a Baioc Livros, assim, mais recentemente, e passo a conhecer as feiras de publicações independentes. Então, aqui do lado, por exemplo, eu estou na Feira Tijuana em 2016. E esse espaço da feira me chama muito a atenção, e é essa discussão que eu levo para o doutorado com a professora Lande Barros, minha super querida orientadora, que também faz parte aqui do grupo. Essa discussão das feiras é ampla, assim, tem muita coisa pode ser dita a respeito da feira, e não dá para não falar da feira sem dizer também de um campo editorial. Esse termo campo editorial, essa expressão é cunhada pelo Bourdieu, e ela fala de todo esse jogo que acontece entre não só entre as editoras, mas toda essa relação do sistema literário. E aí, quando a gente fala de editoras independentes, à medida que a gente vai estudando essa discussão, a gente percebe que essa alcunha independente, essa casta dos independentes, ela é muito ampla. Ela acaba admitindo grupos muito amplos de estruturas editoriais diferentes. E aí, o que me interessa, em termos de recorte, são esses trabalhos que estão à margem entre essas editoras independentes mais profissionais e o que a gente está chamando de micropublicador independente. Esse micropublicador, ele nem sempre se vê como editor, ele tem algum tipo de publicação, mas aí ele começa a transitar entre uma publicação mais industrial versus algo mais artesanal, e são essas as questões que me interessam dentro do circuito dessas feiras. Feiras essas que aumentaram exponencialmente entre 2013 e atualmente. A gente vê um número muito grande de feiras acontecendo dentro dessa discussão dos independentes. A discussão do independente ela é mais antiga, ela vem da Libre aqui no Brasil, da Associação, da Liga Brasileira de Editores Independentes, só que esse grupo nem sempre está afiliado a essas discussões da SNEL, da CBL, dessas discussões do livro independente, da Libre, e isso são coisas que eu vou descobrindo ao longo dessa trajetória no doutorado. Me chama a atenção aqui um relato visual da Feira Tijuana de 2016, essa relação de refração da vida pública por meio dessas publicações. Aqui foram 2 dias depois do impeachment, né, da presidenta Dilma, do golpe, e como essas discussões já aparecem em termos de publicações, e como dentro do meio independente isso é muito mais sensível e visual. Em termos de procedimentos metodológicos, essa é uma pesquisa que vai muito em torno de participar dessas feiras, né, ter uma observação participante nessas feiras. Eu elejo principalmente a Feira Miolos, em São Paulo, que acontece na Biblioteca Mário de Andrade, como um dos pontos de maior interesse. Isso se dá pelo tempo da Miolos. A Miolos completou 11 anos, né, vai fazer a 11ª edição, e ela tem uma qualidade que é receber livros doados pelos expositores para a montagem de um acervo que fica na Mário de Andrade. Então, eu tenho acesso a esse acervo e eu posso fazer ali o trabalho de pesquisa, que é o que me interessa. Aqui eu trago alguns desses exemplos de algumas das editoras que passaram pela Miolos. Vale salientar que a gente teve, em 2022, uma Miolos em Olinda, né, que foi muito interessante, foi a primeira vez que a Miolos saiu de São Paulo, e uma das coisas que dá para a gente chamar a atenção em relação à produção que acontece nessas feiras é justamente a experimentação gráfica, que vai desde a utilização de técnicas de impressões diferentes, da risografia, encadernação artesanal, alguns acabamentos artesanais. Aqui, por exemplo, ele utiliza um Color Plus preto e vai fazer impressão, às vezes, com serigrafia colorida, formatos inventivos. Essas discussões passam a fazer parte desse meio, dessa produção das feiras de publicações independentes. Dentro das feiras, eu ressalto esse senso de comunidade, essa construção coletiva e o espaço da experimentação gráfica, que faz parte, o questionamento do mercado editorial tradicional e uma refração da vida pública.
Em termos desses livros experimentais, essa produção que é feita, algumas coisas me chamam a atenção nesse acervo e na pesquisa e na conversa com outros publicadores, como, por exemplo, a tiragem, questões sobre publicação sob demanda, a mistura de diferentes técnicas de impressão e acabamentos artesanais, o uso de formatos inventivos e uma linguagem gráfica do nosso tempo, né? Uma história do tempo presente. A gente, no Bibi, por exemplo, que é um livro do Gustavo Piqueira, da Lote 42, que é quem organiza a Miolos, ele tem cada caderno uma linguagem diferente, que eles chamam gramática visual, e um dos cadernos ele chama de uma linguagem de feira. Então, linguagem de feira, interrogação. Nesse trabalho que eu fiz analisando o Bibi, eu falo de uma reorganização interna, uma reordenação da edição a partir da relação entre texto e paratexto e o fluxo editorial, e uma relação externa, o livro como produto do campo editorial independente, né? A circulação da obra não procede à sua realização. Ao contrário, ela é parte desse meio, desse campo editorial independente. E é isso, eu estou em vias de finalização, então está tudo meio bagunçado na minha cabeça, mas eu estou nesse ano final disposto a finalizar e apresentar a tese, é por aí que eu estou caminhando. Valeu. Opa, super obrigada, Tarcísio. Muito interessante também, muito, muito, muito. Você e Deison devem ter algumas conversas aí para trocar figurinhas. Mas muito, muito interessante essa questão das feiras e dessa produção, microprodução independente, né? Muito bom, um tema massa. Vamos lá, Léo? Leopoldina, Lócio. Bora lá. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Pronto, eu organizei para dar 6 minutos, né? Vamos ver. Então, vou iniciar, né, me apresentando para quem não me conhece. Solange já falou, Leopoldina Lócio. Eu estou muito feliz de estar aqui no grupo. É minha primeira apresentação aqui. Estou orgulhosa e honrada de estar aqui com vocês. Então, vou apresentar minha pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre um pioneiro do design pernambucano, né? E vou começar iniciando como é que eu comecei, né, com esse interesse por essa pesquisa. Então, foi quando eu encontrei umas revistas antigas na casa da minha mãe, de 1926, 1924, que ela guardava ali com bastante carinho. E aí eu vi que essas capas, né, ilustradas, tão bonitas, tinham tudo a ver com aquilo que estava sendo desenvolvido, né, na UFPE, na universidade, né? E até então eu não sabia que essas capas, né, tinham sido feitas por um artista chamado Moser, né, que era um alemão que tinha se radicado aqui em Pernambuco e que era conhecido como vitralista. Até então eu não tinha muita coisa sobre ele enquanto artista gráfico, enquanto design, né? Então, eu iniciei a minha pesquisa, né, com foco em um pioneiro do design, né, a linha de pesquisa que eu estou aqui no grupo dos memoráveis é Memória Gráfica e seus atores, mas, de todo jeito, que quando a gente estuda um pioneiro, um precursor, a gente não deixa de estudar também os artefatos, né, criados por ele, as produções. Então, também, de certa forma, eu estou ligada também ao estudo da imagem, a questões imagéticas, né. Antes de começar o mestrado, né, mas já com o propósito, né, de fazer o mestrado, eu participei de um edital no consulado alemão, né, já que Moser era alemão, para fazer a catalogação dos trabalhos dele, né? E aí foi até uma dica do professor Silvio Barreto Campelo, que estava com esse edital aberto, e aí eu consegui uma verba e levei para realizar essa catalogação lá onde eu trabalho, né, no IFPE Campus Olinda. Coordenei esse projeto juntamente com a professora também Carol Machado e os alunos, né? Então a gente desenvolveu um catálogo digital, né? E um site com as obras de Moser, está aqui, artmoser.com, que ainda está online para quem quiser ver.
E nessa catalogação ficou claro assim, que a coleção das capas da Revista de Pernambuco era um dos trabalhos que mais se destacavam, né, na produção de Moser. E aí o foco do meu mestrado foi as capas da Revista de Pernambuco, né? Então eu fiz aí uma análise gráfica dessa capa, a questão imagética, e também eu tive uma observação, um olhar também para a questão das impressões, né? Através aí por uma dica da professora Letícia Pedruzzi, né, na qualificação, ela deu a dica do microscópio digital, e aí eu pude ver também o tipo de impressão que estavam fazendo, então, naquela época. Já adiante, né, no doutorado, eu fui, então, observar todos os outros trabalhos gráficos de Moser, não só as capas da revista, os livros, cartaz, capa de partitura, diversos outros tipos de trabalhos, né? E não só com olhar na parte visual, mas também o contexto histórico, quem eram aquelas empresas, né, que estavam fazendo esse tipo de impressão na época, qual era a relação de Moser com aquelas empresas. E outro ponto também que eu destaco aqui, que eu olhei no meu doutorado, foi como os pesquisadores, né, consideravam, né, quais os fatores ou critérios que esses pesquisadores consideravam um profissional como pioneiro ou precursor do design. Foi um ponto também da minha pesquisa de doutorado. Outra coisa também relevante que eu acho na minha pesquisa de doutorado foi olhar Moser enquanto professor da Escola de Belas Artes, né? A ligação que foi observada do que se fazia ali na Escola de Belas Artes, o que Moser ensinava, como que iniciou aí o curso de design da UFPE, que era, então, chamada comunicação visual. Desculpe, mas você está passando slides, porque a gente está vendo o primeiro slide. É mesmo? Ai, que pena, meu Deus. Por que não aparece, né? Estou passando, sim, todos. Não, mas a gente não está vendo, pelo menos eu não estou. Desculpe interromper, Camila. Aí. O que é que a gente pode fazer, então? Vai pelo... Será que eu envio para a Camila? Não, vá pelo... scrolling. Você está passando o PDF, mas não está passando para a gente. Aconteceu isso uma vez, viu? Eu vou parar de apresentar, então. Eu vou mandar para a Camila, será? Não, se você compartilhou a janela errada, porque tem duas janelas, a da tela cheia e a que estava aparecendo. É só você compartilhar de novo a janela que está em tela cheia. Que aí, quando você passar, a gente vai ver. Espera aí. Eu achei que era, como eu estava com a internet ruim, que a minha que tinha travado aqui. Mas aí, Léo... Compartilhar da tela cheia, Isso, porque a tela cheia é que o slide vai passar, e quando você passar, a gente vai ver também. Vai ter duas opções aí, a da tela cheia e a que estava antes, que aí tem um scroll do lado. Meu Deus do céu, que coisa, né? Eu acho que eu fechei aqui. Acontece. Ai. Agora você está compartilhando a sua tela. Então a gente vai ver o que você está vendo. Eu tô imaginando isso. Ai. Vamos ver agora. Paciência, porque eu também vou apresentar. Mal e porcamente, vendo que vocês estão vendo? Você sabe mais do que eu. Que lindo. Funcionando. Isso. Vai e volta. Pronto. Então, vocês viram isso, a capa não, né? Não, a gente não viu nada. Que pena. Então, pronto. Então, meu interesse começou aí nas capas da revista, né? Que até então não sabia que era Moser, que tinha sido que fazia essas capas. E aí eu levei essa pesquisa para ser realizada lá no IFPE, né? Com a verba do edital, né? Que eu consegui, aqui são os alunos. Desenvolvemos, então, o catálogo e o site que está aqui, artmoser.com, para quem quiser olhar depois, visitar, está em funcionamento. Então, as capas da revista de Pernambuco, vocês estão vendo, né? Realmente chama atenção, e foi aí o foco do meu estudo de mestrado, né? Fez uma análise gráfica dessas revistas, e também pude olhar o tipo de impressão. Aqui dá para ver, né, a ampliação com o microscópio digital aí,
das retículas, o tipo de retícula, outros chapados, eu achei bem interessante isso. Já no doutorado eu li as diversas produções dele, né, e também as empresas que imprimiam, a relação dele com essas empresas, e em seguida a parte de Moza enquanto professor da Escola de Belas Artes, aí está a imagem da Escola de Belas Artes, eu espero que vocês estejam vendo, e o programa do curso mostrava claramente, né, que o que Moza desenvolvia lá tinha relação com o design gráfico, tinha lá escrito capas de livro, rótulos, diplomas, cabeçalhos, né, e também a parte de arte decorativa, e que estava entendido aí que tinha relação com design de produto, né, que ele trabalhava com produção de brinco, vai de brinco a gradil, a portão, né, e vários tipos de material, metal, ferro. Aqui é uma foto antiga, né, da Escola de Belas Artes sem data, e dá para ver, né, pelas imagens, que tinha muita coisa relacionada ao design gráfico. Eu fiz aqui uma ampliação com uma qualidade muito ruim, né, mas a gente percebe realmente que as atividades envolvidas lá tinha a ver com o que depois ficou se conhecido como o design. Por isso que a ideia de que realmente tem relação com a criação do curso de comunicação visual da época, né, da UFPE. E para encerrar, né, além de pioneiros e precursores, que é o Moza, né, meu foco, eu participei de um projeto de pesquisa que está, de certa forma, ligado à memória gráfica, à memória afetiva, né, coordenado por Suane Almeida, e foi para criar dinibets a partir das iconografias de Olinda, né. Então, junto com os estudantes, a gente fez pesquisa de campo, entrevistas, e desenvolvemos aí essas imagens. Agora eu já me perdi no tempo, mas eu acredito que já passou 6 minutos, e eu quero terminar aqui dizendo que eu ainda vou publicar alguns artigos, né? Espero ter a participação do Solange aí comigo, no letreiramento de Moza, nas capas de jornal que ele fez com os letreiramentos bacana, e estou aberta para outras pesquisas também. É isso. Desculpa aí, minha gente. Não, que bom. Não, Camila agora eu vou interromper compartilhamento. Camila deu desconto, deu tudo certo, deu para a gente ver. Eu estava angustiada, porque eu achei que era o meu sistema aqui, que não estava, tinha travado, na verdade. Mas deu tudo certo, deu para a gente ver as revistas de Moza, maravilhosas, as ilustrações dele, e a participação dele na Escola de Belas Artes, que é uma coisa muito importante. Sim, muito importante. Né? Muito bem. Então, agora vamos para a professora Edna Lúcia Oliveira Cunha Lima. E todos vocês, por favor, tenham paciência, porque a professora Edna Lúcia Oliveira da Cunha Lima é ruim de fazer apresentações em ambiente virtual. Mas a gente tem de ir, seja o que Deus quiser, tá certo? Eu não sei bem o que eu faço para mostrar isso aqui. Eu ponho, como é que eu faço? Eu ponho para dentro do programa. Você abre o seu arquivo no seu computador. Está aberto. Vai lá em apresentar agora. E aí você Deixa, ele não está abrindo, ele é malvado comigo. Espera um pouquinho. Moço, abre, moço. Se você quiser, você pode passar para mim ou para a Camila e a gente... minha internet é que não está muito boa, mas talvez... Não, eu vou por aqui mesmo. Vocês vão ter paciência com a velhinha aqui. Né? Então, sabendo que eu sou mais velha que vocês todos. Apresentar agora tem um guia do Chrome, janela, tela cheia. A melhor forma... Aqui, a litografia está aqui, agora eu vou ter de dizer o quê? Eu vou ter de fazer isso aqui. Tem um coraçãozinho que eu tenho de apertar, é isso? Não, depois tem, tira o coração. O cartãozinho já foi. Tem que fazer, tem 3 pontinhos. Em cima... Tem uma setinha. Apresentar Setinha, querida. E entre a carinha e a mãozinha tem um símbolo com uma seta. Tem uma setinha, verdade. Estou vendo. Exatamente. Bonitinha. Bonitinha e prática. Aí eu faço o quê? Eu pego a minha apresentação e ponho dentro dessa... Não, você abre... Eu já abri a apresentação. Aí aparece guia do Chrome com... Guia do Chrome, tem escrito. Aí tem sua apresentação, está nessa lista? Não. Não aparece.
Tem janela, professora. Lá em cima tem Aí 3 tem opções. janela. A do meio é Janela? janela. Se clicar lá em cima. Eita, gente, vocês desculpem, hein? Imagina. Vão ter de descontar na minha vida essa. Não, aí na janela. Ah, tá aqui, apareceu. Pronto. Aí Só que clica na janela aí. cliquei na janela. No seu arquivo. Tá. E aí eu ponho em compartilhar? Sim, senhora. Isso. Eita, vocês estão compartilhando com vocês? Estão nada. Ainda não. Setinha, uma janela. Agora. Ah, agora vem. Agora, tá chegando. Vem? Tá vindo? Tá nada, gente. Tá ali. Que gracinha, chegou. Agora você vai botar no modo apresentação. Você apresentando, tá isso. Só que eu não preciso apresentar do jeito que está, né? Que estão todas as telas. Como é que eu faço para apresentar apenas essa tela? Apresentação de slides, bem no meio. Lá em cima, no menu, tem inserir, design, transição, animação, apresentação de slide. Tá. Se eu conseguir. O 7º menu. Pois é, rapaz, eu tenho de parar a apresentação e começar tudo outra vez. Gente, eu precisava que um de vocês estivesse vindo aqui para me dar essa mãozinha, porque eu sou muito burrinha, gente. Eu ia fazer um treino com você na orientação de Deison, mas Deison não quis orientação hoje. Legendas foram ativadas. Não quero legendas. Eu tenho de fazer outra vez o que eu estava. Vocês mandaram fazer a setinha. Paciência, gente. Paciência. Janela. Janela. Pronto. Agora, quando eu abrir isso aqui, aí abre compartilhar. Isso. E aí, daqui tem apresentação de slides aí. Não está compartilhando. Agora está compartilhando. Aí, apresentação de slides, exatamente. Do slide atual. O segundo, tanto faz, do começo, do começo ou do slide atual? Do começo. Bom, é o seguinte. Ainda não foi. Bote do slide atual. Eu botei slide atual. Gente, vocês são muito pacientes. Não se preocupe. Apareceu aí isso aí? Agora apareceu alguma coisa? Não. Clica lá novamente no slide atual. Volto para lá. Espera um pouquinho, eu tenho de voltar atrás. F5, estou dizendo F5. Marcelo está apareceu um monte de coisinha aqui embaixo. Marcelo está dizendo para você apertar a tecla F5. F5? Apertei. Adiantou alguma coisa? Não. Bom, se não puder mostrar nada, eu falo, tá? Não, a gente está vendo, mas só está vendo o PowerPoint todo. Clica nesse xizinho que tem compartilhar. Clica nesse xizinho para sair essa. Moça, sabe que eu não estou com mais compartilhando. Eu estou. Não, tem o PowerPoint. O aplicativo, eu tenho de PowerPoint. E como é que eu vou PowerPoint? Você está no PowerPoint. Mulher esperta? Não sou, não. PowerPoint. Não sou esperta. Não, meu amor, você está apresentando no PowerPoint. Tô. Aí do lado tem uma coluna, compartilhar, e tem um xizinho, a gente está querendo que você... Sim, amor, acontece que eu não estou conseguindo voltar para o PowerPoint para fazer isso, porque para mim eu estou de tela inteira, entende? Está acontecendo ao contrário do que aconteceu com a Léo antes. A Edna está compartilhando a tela que não está em tela inteira, tem que compartilhar a outra que ela está vendo. Então, talvez você tenha que ir para o Meet mesmo e voltar ali na setinha de compartilhar, aquela setinha do quadradinho, e escolher o compartilhar a outra janela, que não é essa. Ai, meu Deus! Queridas,
que falta vocês me fazem. Você, então, eu vou fazer uma coisa para vocês. Vocês vão ver do jeito que está, porque vai dar muito tempo e eu não vou conseguir fazer isso. Tá ótimo, vai assim que aí pelo menos você desencanta e consegue falar. O que eu queria dizer para vocês é que esse trabalho que eu fiz, ele é do ano de 68. Então, quem tem interesse por esse assunto pode procurar inteiramente o que tem na internet lá. A PUC publicou isso, e eu tenho ele na internet. Vocês procurem 5 décadas de litografia comercial no Recife, ou procura a Edna Lúcia Cunha Lima, que vai aparecer, e litografia comercial vai aparecer a tese toda em PDF. Bom, então, eu acho que já é um trabalho muito conhecido por quem se interessa por litografia do século XIX. Mas eu queria dizer para vocês que eu queria lembrar que eu tive exatamente o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar. Quando a gente olha isso é uma pena, porque eu não estou conseguindo voltar atrás nisso aqui, é que quando a gente olha o que eu estou vendo aqui, quer dizer, os primeiros trabalhos de litografia que eu fui ver foi o Zé Patrício, que, na ocasião, era muito jovem e estava trabalhando na Fundação Joaquim Nabuco. Então, ele me telefonou e disse: Edna, vem cá, tem um material aqui que eu não estou sabendo bem como é que é. Quando eu cheguei lá, eu fui, inclusive, com o Carlos Pinilo, que era estava fazendo uma bolsa de iniciação científica, se eu não me engano, naquela época. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, vocês têm de imaginar que vocês já estão vendo essas imagens e isso entrou já no vocabulário visual de vocês. Mas eu tive um espanto, entende? Que não era nada do que eu esperava, porque o que se esperava? O maço de cigarro, que naquela época se fumava muito, era uma coisa muito simples, né? Visualmente, só um pouco de cores e tudo. E não existia nenhuma ilustração forte naquele material. Então, eu fiquei assim, espantada, né, para falar com franqueza. Então, eu tive esse primeiro choque, eu não sabia nem como interpretar a parte, vamos dizer assim, de informação gráfica que eu estava tendo, aquilo que o Solange depois vai resolver também nos rótulos da coleção que ficou com a universidade, né, já de uma rotulagem mais popular. Eu não sabia nem se aquilo era popular ou não era popular, o que era aquilo. Eu fiquei assim, absolutamente abismada. E eu devo dizer para vocês que é isso que eu acho que todo pesquisador deve ter. Uma curiosidade e uma paixão por uma coisa que não conhece ainda. Eu acho que isso é uma das bases de quem trabalha com memória gráfica. Porque o que eu posso dizer para vocês que não isso que eu estou dizendo para vocês? Eu fiquei apaixonada, entende? Eu fiquei apaixonada. E ficar apaixonada não é uma coisa tão simples assim. E eu tive um surto, assim, de o que é isso que eu estou vendo, que eu não conheço, que eu não entendo. E foi dessa curiosidade que surgiu a vontade de trabalhar com esse material. Depois, o próprio João Câmara, eu trabalhava nesse momento, eu estava na oficina Guaianazes de gravura, que era um movimento que aconteceu na década de 90. Artistas plásticos resolveram retomar a litografia usando as pedras que já existiam e também vamos dizer, os técnicos que estavam por lá, entende? Então, eu olhei aquilo assim e fiquei absolutamente apaixonada. E aí o João Câmara falou: olha, você está gostando desse negócio lá da Fundação Joaquim Nabuco? A JUSEP também tem uma coleção. E eles me convidaram até para ir lá, mas eu não tenho muito interesse nisso, não, mas eu acho que você vai ter. Aí eu fui na junta comercial. Quando eu fui na junta,
O que ficou interessante é que eles tinham de 1875, que eram os primeiros rótulos, até 1925, quando passa a questão de registro de marcas e tudo mais, passa para o Estado, passa para ser feita nacionalmente no Rio de Janeiro. Então, desaparecem essas questões das juntas comerciais dos estados, diferentes estados que tinham, Pernambuco tinha, São Paulo tinha, alguns outros lugares tinha também. Então, esse momento, né, fez com que eu olhasse outros rótulos. E esses rótulos vinham com informações. Quem era o cigarreiro, o que aquela imagem queria dizer para eles, o que era, qual era a intenção que eles tinham com aquela imagem. Né? Eu tive, então, uma informação muito mais complexa e completa sobre a imagética que eu estava olhando. Mas também eu tive uma outra coisa, é que os rótulos da Fundação Joaquim Nabuco, normalmente, eles eram de um colecionador chamado Brito Alves. Então, quando ele colecionou, ele cortou aquilo que era uma rebarba do papel, tal coisa, e que, na realidade, tinha informação sobre a litografia que onde tinha sido impresso, e algumas vezes até sobre o criador da imagem, o próprio litógrafo. Por isso é que eu, como vocês devem ter visto aí, eu fiz 3 eixos. Um era o produto, que era o próprio cigarro e a sua embalagem. Do outro lado, os cigarreiros, que eu fui entender como é que funcionava essa história de transformar, que era o que aconteceu na época, transformar aquilo que era tabaco, foi mudando, até chegar no cigarro, quer dizer, até estudar essa questão. E, por último, eu tive o olhar em cima não só do produto, mas também daquilo que a gente vai chamar de os cigarreiros propriamente ditos. E eu perdi um pouco coisa com um cachorro latindo na minha frente. Bom, eu fiz em 3 eixos, era o produto, o produtor e as litografias e as pessoas que trabalhavam nelas. A partir disso, eu cheguei à conclusão que até, vamos dizer, a Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial, de 1875 até a Primeira Guerra Mundial, as litografias eram litografias comerciais que trabalhavam, onde trabalhavam não só os litógrafos que iam fazer os rótulos e tudo esse tipo de trabalho de comercial propriamente dito, mas também trabalhavam com as diferentes revistas que apareciam na época. Então, esse momento fazia com que os temas das diferentes revistas aparecessem também nos rótulos. Então, tinham rótulos que eram políticos, de posicionamento, eles tinham uma inserção muito grande na história do cotidiano de Recife. E isso me deixou assim, ainda mais apaixonada pelo material que eu estava vendo, porque eu fui vendo que, mais do que simplesmente fazer a publicidade de um produto, eles também contavam um pouco da história do que era Recife na época. Eu tive para isso um apoio muito grande no livro que foi escrito pelo Mauro Mota, que é um escritor que hoje vocês não conhecem, mas que foi um escritor muito interessante, tinha uma escrita muito viva, muito alegre até, e que fez um livrinho, um opúsculozinho, sobre essa coleção Brito Alves. E ele, então, contava algumas coisas que depois eu vou usar na minha... E eu, naturalmente, aí depois eu fui ampliando até coisa, mas uma das coisas que ele mostrava é que algumas das pessoas que estavam retratadas nesses rótulos eram, na verdade, figuras da cidade. O sujeito que era um perdedor, o outro que tinha algumas piadinhas normais, tinha por exemplo, um circo que passava, eles faziam um rótulo especial,
uma primadona que tinha uma apresentação no teatro, era outra coisa que também era importante. Então, aos poucos, eu fui tendo a sensação de que, mais do que simplesmente se fumar, havia uma questão que era uma questão muito interessante, que é o fato de que, numa época de tão poucas imagens, o cigarro era vamos dizer assim, era um elemento de cultura visual daquela época. Isso aí me deixou assim muito encantada com o que eu estava fazendo. Eu, na realidade, eu fiz meu mestrado em Recife, mas a minha pesquisa foi basicamente feita aqui no Recife, embora eu tivesse ido para o Rio de Janeiro para fazer meu mestrado. Mas eu tenho dificuldade até de reduzir um pouco isso, porque foram 300 páginas. Eu escrevo muito, devo dizer para você. Sou muito palavrosa. Mas eu tinha tanta coisa que eu fiquei com pena de deixar de lado, entende? E aí depois eu fui fazer uma análise de cigarro por cigarros mais importantes, como é que era a parte de informação dele, o design de informação dele, fiz uma aproximação desse problema, que, na realidade, vocês têm de entender que, quando eu comecei a fazer isso, não existia nenhum trabalho paralelo existente no Brasil. E os que tinham fora do país eram com material muito mais sofisticado visualmente do que aquele que eu estava vendo. Isso tudo era cromolitografia, que é uma coisa que só vai aparecer aqui, como eu disse para vocês, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, até esse barco, o que vai acontecer? Os rótulos são litografia, de um modo geral, PB, entende? Eram desenhos, o cara vinha, desenhava o rótulo, e havia essa ideia de rótulo, que eu custei um tempão para entender o que era. E que, na realidade, é um conjunto. Os caras enrolavam um monte de cigarro, amarravam e punham uma cinta em volta. Essa cinta que é o rótulo. Depois, eles, a partir exatamente de 1914, por aí, começa a ser mais comum você ter o rótulo, em vez do rótulo, você ter uma caixa de cigarro com tampinha, que eu acho que aqui são os cigarros ingleses, mais caros que tem, mas era comum aqui. Eu também fui observar isso, mas isso não é o que nós estamos falando, né? Estógrafo do século XIX. E aí eu queria dizer mais um pouquinho, que quando a gente vai trabalhar com esse material, eu tive duas fontes para ver esse problema. Uma era a Fundação Joaquim Nabuco, que vocês podem ver os rótulos até hoje. E o outro é exatamente a Junta Comercial, onde todos os rótulos foram roubados. Isso eu queria que vocês lembrassem da necessidade de se preservar essa cultura visual efêmera, super efêmera, que se torna mais efêmera ainda quando os colecionadores desonestos roubam dos serviços públicos aquilo que é o material que eles têm. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o computador e ligar outra vez, e vou passar rapidamente as imagens para vocês verem. Eu não sei quantos minutos eu tenho, espero que seja ainda... Você já passou bastante, mas a gente quer ver as imagens. Tá, então eu vou desligar e ligar outra vez, tá, gente? Talvez não precise desligar o computador, Edna. Talvez se você só apertar a tecla ESC do seu computador. Você pode tentar isso. Para ver se você vê as os óculos para poder... Tem óculos, não vai. Está aqui. Ctrl... ESC. No canto superior esquerdo, geralmente. Canto superior esquerdo? ESC. Está aqui, ESC. Então. Você devia ter falado isso antes, menina. Com o ESC, minha vida é outra. Mas foi falado no chat, aí você não estava vendo? Não estava vendo, só estava vendo. Bom, está aqui, ó. A pesquisa em 3 eixos, como eu disse para vocês, o produto, os produtores e o design, tá? Aqui, como o tabaco começa um produto índio e depois vai virando outras coisas, isso aqui é o rótulo que dá origem uma imitação desse rótulo, que é um rótulo baiano pelos pernambucanos, dá origem
as leis de proteção de marca no Brasil, em 1873. Está aqui o rótulo, sempre essa visão europeia do que é o Brasil, né? Aqui é um rótulo dos primeiros que eu vi, que eu quase caiu o queixo. O que é isso? E, na verdade, é o cigarreiro vendendo seu cigarro com a sua cara, né? Aqui são já o tempo passa e aí começam a aparecer marcas de cigarro mesmo, marcas de fábrica. Essa é uma marca de fábrica. Aqui você vai ver que, a partir de um certo momento, começa a aparecer a cromolitografia, e aí o trabalho ficou entre duas empresas, que era a Caxias e a Lafayette. Essa aqui é a fábrica Caxias, que mostra ela na cidade e ela onde ela trabalhava no campo. E aqui as versas começa a ter fabricação de fumo, e também, como é que se diz? Também as oficinas litográficas passam a ser das próprias fábricas e elas são feitas, não são mais manuais, entende? As máquinas são a vapor. Tá? Aqui, olha, ali na mãozinha dessa mulher tem um cigarrinho, uma coisa para vocês verem como é que era. Olha, aqui que eu disse para vocês, o Diabo a Quatro é um grande jornal da época, e aí embaixo tem um rótulo que é tratado como ilustração inteiramente. Vejam que debaixo do cigarro, os Almores de Veneza, na parte de baixo, tem um textozinho. E esse texto é exatamente onde eu vi quem eram as pessoas que trabalhavam nessas gráficas. Aqui é uma gráfica, aqui é uma litoteca, que era onde eles guardavam as pedras, mas que infelizmente desapareceram. E aqui uma lista dos gravadores, litógrafos, etc. Então, esses caras, eles eram dessa fase jornalística, eles eram pessoas, assim, jornalistas, que, como a gente sabe, caricaturistas e tudo, esse tipo de jornalista visual que existe até hoje. Aqui, como eu fui fazendo as análises todas que tinham para serem feitas, esse é um rótulo que eu gosto muito, porque é de dos Cigarros à Estrela do Norte, que é essa mulher, na realidade, que está aí, ela é de um circo. Vocês veem que eu fui vendo também que vai haver uma divisão em painéis. Esse sujeito que está aqui, desse rótulo que tem duas partes, ele é o primeiro a fazer enfim, a registrar. Sem ser o rolo, né? E a outra coisa dele é que essa fábrica Polo é que vai dar origem a maior parte das pedras que fazem parte hoje da coleção da universidade. Então, vocês vejam. Esse aqui eu também gosto muito desse vermelho, cor-de-rosa aí, porque esse aí é uma homenagem a um professor que não conseguia, como era negro, eles passavam no concurso e ninguém dava para ele. Quando ele entrou, os alunos fizeram isso para ele, que é o Tobias Barreto, que também é uma figura importante aqui de Pernambuco. Aqui tem um outro que tem, sabe, essa coisa do índio. Bom, aqui os temas políticos, é interessante que esse de cima ali, que é uma representação de uma fuga de escravos, eu e o Ícaro fizemos um paper recentemente mostrando que isso é mais do que eu tinha de provar, isso prova de que essa imagem ela vem de um artigo feito no jornal mesmo. Foi publicado já os Anais do CID e está lá no CID, esse artigo. Pois é, e esse aqui de baixo é interessante porque... desculpe eu estar passando do meu tempo mesmo, mas o que eu posso fazer? É o seguinte, esse anjo, na realidade, é a filha do litógrafo que liberta os escravos da casa dele. E ali do lado, os positivistas, né, que não são mais aquelas pessoas que nós reclamamos que tomam conta da história do design, não, eram os positivistas de verdade daquela época,
Você vê que tem um índio no meio, é muito interessante toda. E depois, nessa fase publicitária, que começa em 1910, já é a litografia da fábrica que faz isso. Eu aqui trouxe só um pequeno exemplo do que vocês podem ver, e tem um que eu acho, assim, quer dizer, não a Lisa, que é um assédio, né? O outro já é o avião aparecendo. Esses peitorais são cigarros para quem precisava fumar e não ter problema de pulmão. E do lado, os cigarros infantis, que eram, naturalmente, levemente transgressores mesmo para aquela época. E aí você vê que eu procurei fazer bem rápido, mas do jeito que eu fiz duplo. Desculpe, minha gente, a minha total e absoluta falta de jeito com essas coisas, mas eu acho que eu vou, sem vergonhamente, Pensa vergonhamente, mas a gente adorou. Olha, você vai aí... Sem vergonhamente, né? Quer dizer, eu estou meu cabelinho branco. Você agora vai na setinha de novo. Setinha. Onde é que está a setinha que não responde? Está aqui, setinha. E aí... Parar a apresentação. Isso. Tá. Eita! Isso. Pronto. Desculpe, gente. Desculpe, viu? Tenho que pedir desculpa a todo mundo aí. Beijinhos, Helena. Chegou a Helena, chegou a Letícia, bem-vindas. Eita! Chegaram as minhas meninas. Abrir a conversa. Juntar as meninas que já existiam por aí. Desculpe, meninos. Vocês também têm meninos aí que são meus também. Mas Vamos abrir agora o debate aí, a conversa entre vocês e entre nós todos que estamos aqui. Posso falar? Você sabe que eu sou muito faladeira. Tarcísio, eu achei a sua apresentação de uma clareza fantástica. O fato de você ter feito na horizontal todas o trabalho, a próxima vez que eu vou apresentar o meu, eu vou chamar você para me ajudar. Porque eu achei a parte assim, não só o que você estava, o seu trabalho era interessantíssimo, mas também, como designer, eu não posso deixar de comentar o fato de que você resolveu muito bem o problema, inclusive, do tempo, que você conseguiu mostrar e sem se perder daquilo que você tinha de dizer e daquilo que você tinha de mostrar. Parabéns, viu? Espero que a sua tese seja tão bacana quanto essa amostra grátis que você deu para a gente. A orientadora chegou, né? Na hora certa para ver. Viu, orientadora? Parabéns, viu? Só ouvi o elogio, pena que eu perdi a apresentação, estava sem internet aqui. É mesmo? Na apresentação ele falou queridíssima orientadora e estava escrito Helena com um coraçãozinho, tá, Helena? Vou ver a gravação, Tarcísio. Olha, luxo. Tudo bem, Letícia, mas você foi comentada aqui por algumas, pela Leopoldina, né? Falou de você, ela usou a tua metodologia, enfim. Vamos lá, conversa. Falei da dica do microscópio digital, pena que Helena de Barros também não estava vendo, né, que trabalha com isso, com impressão, mas o meu também foi só uma amostra grátis dessa parte, não me aprofundei, não. Eu vou querer assistir também, gente. E eu aprendi tudo com a Helena, tá? Tá gravada, tá gravando. Beijo grande. Olha, eu também queria falar do Leopoldina, que é lógico que eu conhecia o Moser como na parte do trabalho dele com vidro. Eu sou apaixonada por vidro, devo dizer para você que eu fui aluna da Aurora, né, quando ela deu aula de vitrais na universidade. E a Aurora foi aluna de Moser, né? Eu sei disso. Inclusive, Solange, uma aluna que está trabalhando com Solange, mostrou isso. Bom, e eu queria dizer para você que eu fiquei encantada com o trabalho dele de ilustrador naquelas capas, e fiquei muito bonito. E ele devia entender muito de litografia, porque as soluções são muito
muito bem elaboradas, né, em termos de E outros tipos de impressão também, né? Que ele já veio capacitado para Pernambuco, né? O que ele aprendeu na Alemanha. Pois é. Tem tantos alemães, né? A gente precisava talvez sentar depois e ver quem são esses alemães que vão escrever. E o litógrafo, né? O litógrafo FH Klaus, né? Que você deve ter encontrado nos seus rótulos. O genro dele, Max Dressler, tinha contato com Moser, né? Continuou a empresa do FH Klaus. Então tem toda essa ligação desses alemães que estavam aqui, né? Pois é, você sabe que eu cheguei a entrevistar o neto do Dressler. Que bom. E ele contou uma história terrível, né? Diz que a mãe dele foi para a Alemanha. Eu li na sua dissertação. Mas fale. A mãe dele foi para a Alemanha, o pai botou ela dentro com... Quer dizer, o Dressler botou... o Dressler não. O Klaus botou ela dentro do navio com uma boneca com 5 anos de idade, para ela estudar na Alemanha. Aí ela voltou, né, depois de não sei quantos anos, aí começou a se apaixonar pelo Dressler, e vive lá. E quando ela faz quando o Dressler está com certo dinheiro, ele vai para a Alemanha com a família toda. Quando ele chega na Alemanha, ele recebe uma notícia de que estão roubando ele aqui na indústria. Aí ele volta. Quando ele volta, é o último navio que sai da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial. Aí ele passa os anos da Primeira Guerra Mundial longe da mulher. E quando ele volta, ela está de cabelo branco, que nem os meus. Foi um choque para o velho Dressler. Vocês vejam que, além da coisa, eu também tenho umas historiazinhas que vão aparecendo, né, dona Helena? Ela adora. A Edna adora os bastidores e os casos dos tipógrafos. É muito bom. Não é gostoso? Pois é. Olha, vamos lá fazer inscrição para fazer algumas perguntas e tal. Marcelo, você está fazendo um doutorado aonde você falou? Eu não vi, minha internet não estava tão boa. Meu doutorado está na pós-graduação da UENG, da Estadual de Minas Gerais. Tu está sendo orientado por quem? Pelo Sérgio Antônio Silva. Tá. Não, porque me remeteu muito ao trabalho da Priscila, né? Também você comentou isso, né? Das epígrafes. Mas você está olhando aquela nominativa, não é isso? Isso. E aí está nessa busca de metodologia. Você já citou a Fernanda, que eu acho muito interessante o trabalho da Fernanda Goulart, da deriva, né? Um pouco de fazer os grandes eixos, né? Ela estudou exatamente o mesmo percurso seu aí de BH. E a Priscila, né? Que tem as técnicas, e também o do Rio de Janeiro, né? E da tipografia Deco, do centro de São Paulo, do Delbu. Esse é fantástico. Maravilhoso. Eu também amo aquele trabalho. As plantas, né? O estudo das plantas, do desenho das letras, imagina, fiquei enlouquecida com essa pesquisa que ele está fazendo das plantas mesmo, e do letreiramento das plantas, né? E, Tarcísio, você tá, Edna, você vai falar. Eu vi ontem, eu vi hoje, né? Só um minutinho, deixa eu concluir. Eu queria fazer uma pergunta para Tarcísio. Tarcísio, você iniciou lá com gráfica vernacular e depois foi para outro percurso. Foi para a cidade. Não, foi para a cidade, da cidade foi para as feiras, das feiras. Está muito bonito essa sua passagem, mas tu ainda tem interesse, né, na gráfica vernacular? Tenho, mas eu acho que a tipografia, mas a tipografia, de modo geral, entrou através do livro, nessa história de micro e macro tipografia, e agora é um interesse de leitor, mas eu, como pesquisa, eu acho que eu desenvolvi alguma coisa ali
estava lendo muito o trabalho da professora Fátima, que faz parte do grupo. Quando o Marcelo falou um pouquinho de metodologia e estava falando desse trajeto, eu me lembrei do trabalho dela, essa coisa dela fazer um trajeto, acho que foi orientando da professora Solange, né? Que eu acho interessante, essa coisa do mapeamento, do encontro. A gente fez o trajeto da BR-232, né? Dos entrepostos comerciais. Camila está inscrita e depois Edna. Se alguém quiser se inscrever, levanta a mãozinha. Acho que a Edna levantou primeiro a mão, só. Bom, eu queria dizer só um detalhezinho, que é o seguinte, eu vi essa semana uma fotografia do Frank Lloyd Wright, e ele tinha uma tipografia especialíssima dele, bem assim, Art Deco, que eu acho que deve ter influenciado esses projetos feitos no Brasil. Mas viu, Marcelo? Dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa que possa te ajudar. Eu vi assim muito en passant, mas você sabe que o olho da gente é treinado, a gente acaba absorvendo coisas que não tem, que a gente não está obrigada a saber, né? Camila e Joy. Bom, eu tenho um comentário para a Tarcísio e uma pergunta para Marcelo. O comentário para a Tarcísio é que eu adorei a importância que você atribuiu à Feira Miolos ter acontecido em Olinda. Foi realmente transformador do ponto de vista editorial, assim, independente, nem é a minha linha de pesquisa principal, mas é outra que eu também adoro, e foi realmente, você via como aquela interação ali transformou o cenário, foi um divisor de águas, essa feira ter acontecido aqui em Olinda. Até alguns de nós memoráveis participamos, né? Renata Paz, Fafá, eu e outros. Gabriela, né? Gabriela, sim. Eduardo. Ele até mostrou, né, o livro de Gabriela e Eduardo. Sim, Renata Paz lançou o livro dela lá. Foi uma feira, assim, incrível. Acho que foi muito legal, assim, na sua apresentação você ter destacado que foi a primeira vez que a feira se expandiu, né? Saiu, veio para Olinda. Espero que essa expansão, assim, continue ampliando o que essa feira tem transformado no cenário editorial, de maneira geral, né? Então, era um comentário, assim, que eu achei muito legal de ter feito esse adendo. E tem uma pergunta para Marcelo, do teu banco de dados. Eu achei muito legal. É um site, acho que Tudo de Bom, ou algo parecido o nome, não é isso? Uhum. E eu achei incrível, porque, enfim, eu trabalho mapeando muitas manifestações gráficas nas cidades. Eu achei aquele ali muito legal. Você disse que ele coloca lá o endereço, a fotografia, e aparece no mapinha. Eu vi alguns sites de bancos de dados, mas esse eu achei muito legal. Eu queria saber se foi você quem fez aquele mapeamento, ou se aquele mapeamento já existia, e você utilizou esses dados no seu trabalho. Chegou aí o mapeamento para vocês? Chegou a aparecer? Sim. Então, Sim, ótimo. sim. Acho que foi mais fácil. É o seguinte, eu cheguei a fazer um levantamento prévio, indo até o arquivo público da prefeitura, indo também buscando informações no IEFA, no IFAM, ou seja, nos órgãos de patrimônio, né, e de conservação. E eu dei muita sorte, porque um amigo arquiteto falou, olha, tem o Guia do Bem, ele está ligado à Secretaria de Cultura e ele foi feito pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, eles geraram toda essa pesquisa, são várias pesquisas, eles conseguiram fazer uma compilação e, nesse sentido, criar o mapa em que a gente tem, além das indicações, né, você consegue abrir um link, ele vai ter por área de interesse cultural, então, por exemplo, região da Pampolha, né, onde tem a lagoa, ele vai mostrar várias dessas. E isso facilita também porque já te dá uma prévia de qual edificação você vai encontrar na hora que você estabelecer o percurso. Acho que eu respondi, né? Sim, obrigada, incrível. Guia do Bem, eu falei tudo bom, mas eu realmente não gravei o site, mas eu fiquei com essa curiosidade, né? Que bom que você encontrou esse banco de dados que te serviu como uma luva, né? Pelo que você apresentou aí, realmente pareceu ser
parece ter sido feito para sua pesquisa. Mas muito bom o site. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Celular botou aí o link no chat. Guia do Bem, né? Isso. Era essa a dúvida. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Tarcísio. Parabéns a Léo e Edna. Obrigada. Joy. Então, pegando aqui um pouco do final, que a Camila estava falando do Guia do Bem, achei sensacional também. Pena que eu acho que eles pararam em 2015, pelo que eu entendi, né? Não sei se o projeto parou 2015. lá. 2015. Tomara que consiga uma verba para fazer a atualização. Eu coloquei em torno desse assunto mapeamento, esse site aí, que é um site que, na verdade, eu participei do desenvolvimento dele, que é um mapeamento também de intervenções temporárias mais focado no Rio de Janeiro, e ele é um projeto acadêmico lá do LABIT, que é o Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático, lá do ProURB, da UFRJ, e a ideia, ele vem sendo alimentado constantemente, então tem uma coisa de uma fichinha que aparece relativa àquela intervenção, ele é todo tagueado, então você consegue procurar por autor, por participante, por ano, por lugar, é bem rico, assim, eu usei, na verdade, na construção desse site, a metodologia que eu tinha feito na tese da paisagem gráfica da cidade, e que tinha a ver com essa articulação por tags, né? E aí vi que o Marcelo, né, faz essa parte do mapeamento de Belo Horizonte, e fiquei pensando muito, na verdade, dessa ideia do percurso, né? Uma hora você falou uma frase, não, aí dá um espaço para que acasos aconteçam, né? Então, todos esses percursos que a gente conhece, e aí queria também fazer um convite, que pode ser, talvez, que, na verdade, junta um pouco com o trabalho do Tarcísio, porque a gente dá um curso lá no Parque Lage, aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, aqui no Rio, mas é um curso online, e que a ideia é observar a paisagem da cidade. Então, tem uma série de jogos que a gente faz, dinâmicas e tal, e que cada um normalmente tem um assunto, tem gente de tudo quanto é lugar, porque essa parte é online, e a gente tem os encontros semanais online, mas, na verdade, os percursos são feitos através de propostas para que cada um faça individualmente durante a semana. E aí tem tido os resultados muito interessantes, acho que estou trocando um pouco isso com vocês. E, ao final, a gente faz uma proposta de que é a criação de um livro, de um zine, de algum objeto gráfico que é produzido por cada um, ou, se quiser fazer em conjunto também, mas, normalmente, ele registra o que foi desenvolvido durante o trabalho da pessoa naquele mês e é exposto nas feiras gráficas que o Tarcísio está trabalhando em cima. Então, normalmente, a gente expõe no próprio Parque Lage, que temos lá sempre 2 feiras durante o ano, e às vezes vão para outros lugares. E aí isso tem feito uma coisa muito interessante, que é juntado experiências gráficas das várias universidades assim do Rio. Então, é uma costura... pessoas, aliás, do Rio não, que na verdade já teve gente de Belém, já teve gente de tudo quanto é lugar. O que eu queria ressaltar, tanto no trabalho de um quanto de outro, assim, que os dois me interessaram a beça, achei as apresentações ótimas, assim, vocês trazem aspectos super interessantes, e também terminar falando que esses encontros dos memoráveis são realmente memoráveis, porque a gente faz costuras muito legais, né? Ver o que um está fazendo lá do outro lado e ver de onde, e como é que a gente pode, né, juntar aqui as nossas contribuições. Regular. É mais um convite, parabenizar. É um trabalho massa que você faz, muito interessante, Joy. Obrigada, gente. E o link do laboratório também. Isso é um trabalho legal. Ele agora está com um problema um pouco de tecnologia, porque a gente foi alimentando com tantas formas, a linha do tempo, disso, daquilo, e aí, às vezes, dá umas travadinhas. Mas, enfim, faz parte, né, desses desenvolvimentos. Fernanda, que está aqui com a mão aparece na minha frente. A Fê, sim. Fazer um comentário. Bom, primeiro adorei, eu até ia só ver a apresentação e sair, mas a gente não resiste, né? Estou aqui trabalhando, diagramando e ao mesmo tempo escutando e vendo, espiando.
Fazer um comentário sobre essa questão dos sites, né, georreferenciados, né, dos monumentos urbanos ou antimonumentos, né? Adorei esse site que a Joy mostrou. Mas é muito impressionante assim como que essa paisagem ela vai mudando, né? E aí as ferramentas vão ficando obsoletas, às vezes a gente os sites saem fora do ar, né? O próprio até fiquei tentando acessar aqui um outro site que chama Marcos Urbanos, que foi o mesmo escritório de arquitetos que fez o Guia do Bem, que, por sua vez, é um guia que atualiza um guia impresso, né? Recentemente, na minha pesquisa, eu descobri assim, que o guia estava super defasado, aí o Guia do Bem atualiza, aí o Guia do Bem parou em 2015, aí eu fui acessar o Marcos Urbanos, ele está fora do ar. Então, é temporário mesmo. Acho que a Joy é que está pelo caminho certo de entender assim, como que a cidade, né, a gente vai correndo atrás dessa memória, mas às vezes é o papel que nos resta mesmo. Né? Marcelo, fiquei curiosa para ver imagens da sua pesquisa, porque você falou muito dessa discussão da metodologia e tal, mas não mostrou. Se você puder compartilhar com a gente uma imagem ou outra aí dessa tipografia que você está inventariando, acho que ia ser legal. Ops. Fernanda, na necessidade de enxugar para caber em 6 minutos, eu fiquei muito no aspecto esquemático. Eu tenho algumas pouquinhas imagens que estavam aqui na... Opa! Sem apertar a setinha não dá certo. No começo, né, do teu slide tem umas imagens. Compartilhou, apareceu. Então, assim, isso tinha entrado muito pontualmente, e aí a gente tem alguns fragmentos, né, de espaços da cidade, desde da fundação, que é no caso dessa aqui, que é das secretarias, outros edifícios que já são de um outro período, esse Casablanca que é Art Deco. Essas imagens, Fernanda, assim, na verdade, isso começou lá no mestrado, trabalhando com a obra da Miriam Schendel, voltado na questão da escrita. E ao longo do processo de escrita do mestrado, começou uma compulsão, literalmente uma compulsão, de andar pelos lugares da cidade e sempre me deparando com escritos. Nesse momento, eu não sabia o que era paisagem tipográfica. E aí, assim, ao longo desse período, eu fui gerando um acervo muito grande, mas sem nenhuma sistematização, mais pela sensibilidade, pelo prazer da escrita. E aí, tem esse processo, então, assim, já é necessário fazer uma filtragem e trazer mais imagens aqui para essa apresentação. Mas foi uma questão de tempo mesmo, assim, para organizar o aspecto sistemático, por assim dizer. É interessante de ver as técnicas, né, assim, que cada tipo é confeccionado, né, porque quando você começar a inventariar mesmo, aí vai aparecer o neon, aí as tipografias de alvenaria, né, e é legal ver esse aspecto material mesmo, né. Sim. Inclusive, ele me interessa muito porque ele dialoga até com a materialidade do edifício que está ali, né? Muito bem. Obrigado. Aí temos Edna, Solange, Helena... Não, Bárbara e Helena. Edna. Sou eu? Eu queria dizer uma coisa. Eu fiquei encantada com dessa fábrica Souza Pinto, que lembra demais as soluções gráficas que são dadas nos rótulos nessa época, com esse listel no qual é inserido o nome da empresa. Quer dizer, se você, no decorrer do seu trabalho, você ainda tiver acesso a esse tipo de material, talvez você tenha uma visão até interessante de como essas soluções que são
tridimensionais e, vamos dizer assim, específicas de um local podem ser conversar com impressos da mesma empresa em outros momentos. Lógico, não é para você fazer isso com todos, mas se você não fizer com essa Souza Pinto, eu vou ficar muito triste. É só isso, gente. Bárbara. Você estava na minha frente, né, Solange? Eu acho. Não, eu baixei porque eu estou dando prioridade a vocês, depois eu falo. Beleza, eu queria primeiro parabéns para todos, né? Tão legal essa reunião. Finalmente eu participo de um Cuticute, porque era no horário da minha aula, aí foi para terça, agora estou muito feliz. Queria fazer um comentário, uma pergunta para o Tarcísio, né, que eu achei muito legal. Eu acho que está sendo tipo um revival, né? O pessoal está voltando a falar mais de livro impresso, né? Então, eu acho isso lindo, né? O trabalho da Gabi também fala muito sobre isso. Então, eu acho bem legal. E até o pessoal da graduação, assim, eu tenho visto muitos alunos falando até de feiras de livro independente, então as novas gerações estão se animando. Então, achei bem legal o Tarcísio ir por aí. Aí eu queria fazer uma pergunta, porque você falou... Tarcísio ainda está aí? Acho que está, né? Estou aqui. Ah, tá. Não estava aparecendo para mim. É que você fala da materialidade, né, questões de produção, é uma coisa que me interessa muito, a materialidade como parte da narrativa, como construção do significado, né? E aí uma coisa que eu fiquei esperando você falar, mas eu não entendi muito bem se você está... Eu vi que você está vendo como produto, né, o livro como produto, e essa materialidade como as técnicas de produção, digamos assim, né? Aí queria saber se, além de ver essa produção, a parte mais técnica, digamos, as técnicas e materiais envolvidos, os processos, se você também está tendo esse olhar sobre essas consequências comunicacionais, digamos assim, como essa produção, ela interfere, ajuda, participa, vive nas narrativas. E parabéns para você, Pelé. Obrigado pela pergunta, né? Naquele fluxo tradicional do livro, que a gente tem as relações de edição, produção, essa produção até ampliou para a ideia de design e produção, propositalmente, e depois circulação, essas 3 camadas, que são camadas assim, bem genéricas, né? Assim, muito exploratórias sobre essa relação com o livro, ela é de um procedimento tradicional, do entendimento do que é o fluxo de produção editorial. E me interessa elas 3, meio que entrelaçadas. Quando eu, por exemplo, coloco lá como conclusão a respeito do Bibi, que o livro, essa lógica, ela é reordenada, o que eu estou querendo mais ou menos dizer com isso? É que esses aspectos de circulação que ficam lá no final, essas aspas, consequências, de recepção, por exemplo, elas entram no começo de um processo de edição e produção do livro. Há uma espécie de... Pode acontecer, né? Não é certo que vai acontecer. Uma reordenação desse fluxo. Então, essas questões me interessam. O próprio fato a feira é uma das formas de circulação desse tipo de produção. Mas a feira, ela tem um papel importante nessa questão, que é dela que nasce esse senso de comunidade, dessa construção coletiva, inclusive é uma fala recorrente assim entre editores e micropublicadores, que eu vim como para conhecer a feira e voltei no ano seguinte como expositor. Então a feira tem uma importância também no sentido parecido com a fala que a gente viu aqui da Camila. A feira tem uma coisa de produzir uma cena, então, de alguma forma, gerar uma cena. Então, isso é legal, no sentido que o fluxo ele não está só naquela linha tradicional, mas é tudo meio que implicado uma coisa na outra. O Chartier, por exemplo, ele tem uma citação dele muito interessante, que ele fala que os pesquisadores de livro mais ou menos se dividem nos que estudam as questões relacionadas à história do livro, à literatura, etc., e outros as questões materiais, e que é interessante que essas duas coisas possam, de alguma forma, conversar entre si. Quando você, por exemplo, vai para a discussão do livro de artista, ou a própria discussão, às vezes o livro, o projeto gráfico, ele antecede até o texto, tem alguns casos de livros que acontece isso. Olha que maluquice.
Então, é uma cena efervescente, por isso que tem a história da bibliodiversidade, e muito afeita a essa experimentação. A experimentação, inclusive, no processo de feitura, né? Então, como é que é? O projeto gráfico antecede, às vezes, até o texto. Então, nesse caso, por exemplo, lá do livro do Bibi, o projeto do Gustavo, que ele faz cada caderno diferente, antecedeu a proposta do texto. Então, esse e alguns outros tantos exemplos. Para citar um exemplo aqui da Gabriela e do Eduardo, que fazem parte aqui do grupo dos Memoráveis, eles têm um livro com a Patrícia, da Pod Estrelas, que é um livro o princípio do livro era ele ter um formato inventivo, que era aquele formato triangular. Então, isso antecedeu a proposta do texto. Então, olha que maluquice. Então, a gente começa a experimentar propostas de invenção do livro a partir também de uma reordenação desse fluxo. O que vocês acham? Legal, obrigada. A proposta, eu assisti uma apresentação da Gabi, né? Aliás, um vídeo, né, dos dois, e aí eles vão explicando exatamente esse processo, né, de ter um outro formato, de ficar em pé, enfim, antecede realmente o texto, né, que é uma questão muito interessante, porque normalmente é o inverso, né, é uma questão que bem legal. Helena. Opa, não, tô com uma dor de cotovelo que eu não vi as apresentações, mas só pelas imagens que eu vi aqui rapidinho do Marcelo, me deu vontade de perguntar se ele conhece o trabalho de doutorado do Vinícius Guimarães, que foi super bacana, com a metodologia bem legal, que ele trabalhou com esses letreiros do século XIX, e o mapeamento que ele fez foi através da Brasiliana iconográfica. Então, ele, através do mapeamento das imagens, ele ia buscando os letreiros, ia fazendo esse mapeamento, e aí depois ele procurou a formação técnica, né, dos artesãos, né, que trabalharam nesse tipo, né, de letreiro, com técnicas diversas, e foi buscar a formação deles nos institutos de artes e ofícios, e descreveu um pouco cada técnica. Então, acho que conversa com a sua pesquisa, mesmo sem eu ter visto a apresentação direito. Achei que era uma ponte interessante para você. Eu não conheço, desculpa. Não, fale, Marcelo. Helena, não conheço essa pesquisa. De quem que é? É do Vinícius Guimarães, ele fez doutorado aqui na ESD, eu fiz parte da banca, eu não sei se ela está disponível, mas ele acabou de entrar no Memoráveis recentemente, você pode perguntar direto para ele. Ok, obrigado. Ele é coautor de um capítulo no livro com Fafá. Isso, eu tinha levantado a mão, já baixei, levantei, a Fernanda levantou também, mas é o seguinte, eu vi duas questões que, assim, Edna levantou a questão, né, de alguém roubar os rótulos, né, da junta comercial, a gente perder, né, um local de referência de campo de estudo, assim como Fernanda levantou a questão dos sites, né, não estarem mais ativos. Então, é o mesmo tipo de ausência, né, que a gente está vivendo hoje, né? O site sai do ar, a gente perde as informações, assim como se roubava rótulos, né? Essa é uma primeira questão que foi bastante debatida pela Helena, pela Paula, né? No Zap. Eu não tive tempo eu li, mas não tive tempo de debater. A outra coisa são esses atores, né, que estão por trás, que são os artífices mesmo,
não os ilustradores, não, mas quem de fato era que estava por trás das litografias, das tipografias, de quem forjava o ferro, enfim. Esses atores que a Helena trouxe aí, esse elemento das escolas, dos liceus de artes e ofícios, né? Que a Ana May Barbosa sempre traz, eu fico repetindo, porque ela conta um pouco da história dos liceus de artes e ofícios, né? Que vai dar origem a todos esses elementos, a feitura, né? Mas essas pessoas nunca aparecem, né? A gente viu quem assistiu, né, o Gráfico Amador, aparece lá o Maciel e tanto eu quanto Isabela, a gente ficou assim, poxa, ele tem, Maciel Cunha, impressor, tipógrafo, não tinha. Tinha Almir, professor doutor da ESD, Solange, professora da UFPE, e Maciel só estava Maciel. Então, mesmo hoje, num filme contemporâneo, né, num documentário, o cara mais importante, Edna sabe disso, a tipografia só existe porque Maciel existe, né? É ele que nos dava suporte, a Edna, a mim e a Bela até hoje, né, no LPG. E no vídeo aparece só Maciel. A gente pediu para corrigir, espero que corrijam. Ele tem nome, a gente mandou o nome, Isabela mandou o nome, sobrenome e a função dele, né? Então, assim, até hoje, essas pessoas estão, não estão sendo estudadas, né? Então, é uma coisa, assim, para a gente pensar também nesse grupo. Aí, Fê, vá você agora. Muito interessante sua colocação mesmo, porque são nomes que também muitas vezes não ficam nem registrados em lugar algum, né? Essa é o que eu tenho lidado, assim, na minha pesquisa. Eu coloquei uma imagem nesse livro que eu estou editando aí, de uma planta que está lá assim, o arquiteto, o projetista, o construtor. Aí tem o espaço de preenchimento na planta arquitetônica, no construtor está em branco, assim, né? Então eles não vão para os documentos. Mas o que eu queria comentar é sobre a fala do Tarcísio, que eu acho que até em contraposição a essa questão do anonimato, né, do esquecimento, como que muitas dessas publicações são um espaço para o designer ser o próprio autor de seus projetos, né, assim. Aí eu fiquei lembrando de um texto muito legal que tem nesse livro da Cossack, que é o Teoria do Design Gráfico, esse livro que vai desdobrando aqui. Não sei se você tem, Tarcísio, porque eu trabalho com os meus alunos, que é o Designer como Autor, do Michael Rock. Esse texto é muito legal, acho que pode, enfim, ser uma referência. Mas acho, assim, a gente, enfim, eu fico de cara como que o Gustavo Piqueira tem tanto fôlego e dinheiro, né, para fazer tanto livro, mas quando a gente vê, né, essas feiras, a gente vê que tem um monte de gente usando esse lugar mesmo para poder criar respiros, assim, desse outro tipo de produção, né. E só para dar outros exemplos, a gente fala, assim, tem muita coisa em São Paulo, né? Mas me chamou muita atenção a incubadora de livros em Salvador, que é o pessoal que faz parte da Galeria RV, né? Galeria Rio Vermelho, e que eles têm um edital de incubadora de editoras independentes. E aí eles já conseguiram publicar muitas coisas lá, eles têm uma máquina de riso, enfim, muita coisa que eu estou trabalhando aqui se deve a essa galera. Aí tem uma editora, especialmente, que me chama a atenção de lá, que é a Margem Press. E também são designers de formação, os dois. E tem essa coisa que você estava falando, né, o designer como autor, dessa história de como é que eu apareço também como uma publicação minha, como é que esse meu trabalho vira também o produto.
tirando essa invisibilidade do projeto, a invisibilidade do designer, e colocando ele como parte, não só como parte, às vezes como o ator principal dessa realização, né? A realização livre tem muitas pessoas, mas ela tradicionalmente ela tem dado muita luz ao autor, né? O que é o fluxo na aspas normal. Mas dentro desse meio independente você encontra outras possibilidades que aparecem que chamam a atenção. Então eu gosto muito do pessoal da Margem Press, e eu gosto muito do que aconteceu lá em Salvador, na Galeria RV, com o pessoal da incubadora de editoras, uma coisa assim. Edna. Foi atender a porta, desculpe. É o seguinte, gente, quando eu fui trabalhar lá nos anos 90, eu tinha essa preocupação que Solange apontou, que é trabalhar com as pessoas que faziam as coisas. É lógico que uma das coisas que a gente descobre é que a grande parte das pessoas que trabalham em litografia comercial naquela época eram escravos. E se você tem uma fotografia exatamente do Drechsler, rodeado pelos escravos que trabalhavam nela. Mas nem mesmo os litógrafos que faziam as imagens, eles são reconhecidos, porque não havia como, eles não assinavam as imagens. E ainda quando passa para como litografia, quer dizer, que é um passo de maior complexidade tecnológica para a época, também aí é que não aparece mesmo, porque essas pessoas passam a trabalhar num âmbito industrial, e na indústria gráfica da época não existia espaço para o indivíduo como criador, tá certo? Ele era um operário da imagem. Eu acho que essa questão é uma questão interessante, porque se você for trabalhar hoje com marcas que foram criadas, enfim, 10, 20 anos atrás, muitas vezes você não vai saber quem foram os criadores, que mesmo entre os designers que são tão, vamos dizer assim, orgulhosos e ciosos da sua profissão, não existe, na verdade, alguma coisa que se possa dizer isso foi fulano que fez, essas pessoas trabalhavam no escritório, não sei o quê. Ninguém sabe isso. Isso é um tema que vai aparecer, está entendendo? Nós estamos nos indo muito para trás, mas vai aparecer os anos de formação do design moderno, vai aparecer essas pessoas também. E ninguém sabe quem são. Quer dizer, quem trabalhava no escritório? Ninguém sabe. Tinha um desenhista? Tinha. Quem era? O que ele fazia? Quais eram essas profissões ligadas ao design dentro dos escritórios que não aparecem hoje, que ninguém sabe quais são? Então, eu acho que a gente está tendo um momento de reflexão, porque a nossa profissão mudou completamente, gente. Não é só olhar para trás, não, é olhar para o lado, que você sabe que as coisas de hoje não correspondem de jeito nenhum às expectativas que se tinha durante os tempos. Olha, eu sei que eu sou uma pessoa velha, mas a Solange Coutinho, por exemplo, que é da geração da primeira turma que eu dei aula, Solange presenciou mudanças tecnológicas na área do design que esperam os alunos que estão saindo da universidade hoje. As pessoas têm que estar preparadas para mudanças tão assim, obsessivamente complicadas, que me diga que se o design vai ser o mesmo depois da entrada do IA com força na área. Quer dizer, nós não podemos olhar só para o passado longínquo, como é o caso que quando eu comecei a trabalhar, e aí vocês acham que isso inaugura, de uma certa forma, o interesse pela memória gráfica, porque vai para fora do design clássico. Mas vocês têm que ver que, hoje em dia, tudo está fora do design clássico.
eu estava vendo o trabalho do Tarcísio, ele, de uma certa maneira, ele retoma problemas que estavam sendo trabalhados dentro da tecnologia, por exemplo, do gráfico amador. Tá? Era a tecnologia da época, mas os problemas são os mesmos. Quem eram os caras que faziam o quê? Livrinhos. As edições eram 20 exemplares, como é que eles resolviam isso? Tá certo? E para o futuro, como é que vai ser? O que vai ser para esse futuro que a gente não sabe como é que é? Eu acho que nós estamos num momento realmente de refletir, porque o que está acontecendo agora é um momento de transição tão forte que tudo aquilo que vocês aprenderam, vocês são todos na faixa dos 30, 40 anos, talvez não sirva para os próximos 10 anos, tá certo? Eu estou falando isso, inclusive Rafael, que acredito que seja dos mais novos aqui do nosso grupo, porque ele é muito, 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 muito jovem. Olha, está vendo a carinha dele? O que você aprendeu na escola talvez não te sirva como profissão, tá certo? Se você for virar um profissional de design, quem é o novo profissional de design? O que é um novo profissional? Eu estou sempre preocupada com essa ideia de que nós estamos numa mudança tão forte, tão verdadeira, que nós não sabemos o que vai acontecer, tá certo? E isso aí é novo também, porque tá bom que a gente não soubesse o que ia acontecer exatamente, mas os desafios, como aí colocou muito bem a Joy, eles estão atropelando o profissional. O profissional a gente vai formar para quê? Como? Eu estou colocando isso porque vocês sabem que, como eu sou a pessoa mais velha desse grupo, infelizmente, que eu gostaria que tivesse muitos mais da minha idade frequentando esses grupos e tudo mais, o que vai acontecer? Eu estou vendo que, se vocês não se prepararem, vocês vão ser engolidos pelo tempo. E isso é muito triste, que a gente não seja capaz de dominar a nossa época, tá certo? Eu acho que a Bárbara, por exemplo, é uma mulher que está sempre olhando para o futuro. E ela estava trabalhando numa linha de trabalho que talvez ela tenha algumas respostas que eu não tenho. A própria Joy tem trabalhos que são mais virados para o amanhã. E enquanto que eu, evidentemente, trabalhei no passado, mas o passado naquela época era o futuro, porque o design tinha acabado de se fechava de uma tal forma que você olhar para quem estava fora do design, era isso. Entende? Eu queria dizer para vocês que eu não tenho solução, mas eu quero deixar vocês todos inquietos. Se não conseguir isso, não consegui. Não, eu não vim aqui para falar do passado, eu vim aqui para provocar vocês no futuro. Estamos inquietos há muito tempo. Eu estou, particularmente, que passei por vários processos. Não é verdade? Então. Muito inquieta. Agora, infelizmente, a gente vai ter que fechar, né, nosso encontro. A gente estava com saudade do Escute-Cute. Já temos 2 inscrições para o próximo, do dia 26 de março. Então, vamos estimular mais o grupo de quem não apresentou ainda, dos primeiros, e também dos jovens que entraram mais recentemente, para a gente ter mais apresentações no dia 26, né? Continuar com os Cuticutes, que foi uma ideia muito bacana, porque a gente vai trocando aí informações e... Bom, temos que encerrar, né, Camila? Temos compromissos. Sim, mas foi uma delícia, né? Valeu muito a pena. Sempre uma delícia, é sempre uma delícia. Muito obrigada a todos, mais uma vez, por estarem participando, né? Obrigada, Marcelo, obrigada, Tarcísio, obrigada, Leopoldina, e muito obrigada, Edna, sempre, por sua participação. E aí, as contribuições que a gente teve aí no chat também são bem bacanas, né? Essa troca. E a gente tem trocado muito no Zap, mas
esse momento eu acho que é muito importante a gente manter, enquanto tiver pesquisadores querendo, ou pessoas que estão no grupo querendo apresentar seus trabalhos, a gente agradece, né, Camila? Sim, sim. Muito bom a gente poder um espaço de compartilhamento, de troca de ideias, de tirar dúvidas e novas perspectivas, né? Como a Edna muito bem fechou com chave de ouro aí. Novas perspectivas, inclusive para a Camila, que está grávida. Ah, é. Outra menininha. Parabéns, Camila. Obrigada, mais uma. Clube de mãe de 2. Muito obrigada. Bem, muito feliz em ver vocês. Espero que Fernanda termine logo o livro para voltar para os cuticutes comigo. E a gente se vê daqui a um mês, né? No dia 26 de março. Isso. No dia do aniversário da Priscila, que provavelmente não aparecerá. Hoje foi da Fernanda... né? O aniversário da Fernanda Martins. Mas vamos lá. Um beijo, obrigada a todos. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Meninos e as meninas. Prazer ver vocês todos e conhecer